poder estar me alegrando com essa igreja nesse 11º aniversário. Se eu não estiver enganado, acho que não faltei nenhum, meu pastor Divino, desde o primeiro, né? Nós estamos aqui vivos e fortes para a glória de Deus. Isso para mim é uma honra, é um privilégio muito grande estar aqui ao lado, né? Da pastora Marinete, pastor Divino, nosso amigo, os demais pastores aqui no altar, né? Uma honra estar nos alegrando junto nesta noite. Pastor Valdinei, com essa multidão ali do Maria Helena, eu já estava com saudade do irmão da Maria Helena, né? Glória, amém? Amém. Mas estou feliz em ver os irmãos do lugar, toda a igreja aqui, os irmãos que vêm comigo, né, ali do Mantiqueira, louva a Deus, né? A cada ano Deus está renovando, né? Tem uns que é a primeira vez que vem aqui na casa de Deus, seus mistérios, né? Nossos irmãos aqui comigo, estou feliz pela presença de todos, feliz também porque acabou de chegar, né? A minha digníssima, né? A mulher mais bonita dessa igreja aqui hoje, meu Deus do céu. Não desconhecendo as demais, viu, irmão? Não vou ficar bravo comigo, não, né? Mas eu fico feliz de poder pregar, né? Eu fico até mais animado, né? Ela acabou de chegar aí, glória a Deus por isso. Agora, dia 25 de setembro, vai fazer 32 anos que ela cuida de mim, pastor. Então, glória a Deus, aleluia. Para mim, para a glória de Deus, amados. Amém. Não sem querer gastar muito tempo dos irmãos, eu quero convidar os irmãos para lermos João, capítulo 15, versículo 16. Não quero nos cansar, mas quero trazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. João 15, 16. Porque a cada dia o Senhor vai aperfeiçoando a sua obra em nós. Esse texto, ele é o contexto, né? Não imediato, mas remoto, do tema que Deus colocou no coração do pastor Divino, né? Amém, glória a Deus. Paulo vai escrever aos Filipenses e vai dizer que o Senhor está aperfeiçoando a obra em nós. Você sabia que nós não estamos prontos, né? Nós estamos em construção, e a cada minuto, a cada momento, Deus vai aperfeiçoando essa obra em nós. Eu quero falar aqui de uma dessas obras, né? Que o Espírito Santo, ele aperfeiçoa em nós. Vamos ver João 15, 16. Quem achou, diga amém. Amém. Parece que todos os irmãos encontraram. É muito importante quando nós falarmos, né? Ou louvor, o número do louvor, ou o texto bíblico, aguardarmos os irmãos abrir a Bíblia ou ligar o aplicativo para que todos possamos participar juntos, para que quando terminar o culto e nós vamos para casa, todos vão se lembrar, né, o endereço da onde foi lido, quais os versículos que foram lidos, para que eles estejam gravados no nosso coração e na nossa alma, porque a palavra de Deus, ela é pão quente do céu para a nossa vida. Vários louvores foram entoados. Louva a Deus por esses jovens, né? Um prazer conhecê-los, que louvaram o nome de Jesus. Quando eu vejo jovens, tão jovens como vocês, assim, fazendo a obra de Deus e se dedicando ao ministério da música, o único ministério que ainda vai continuar no céu, né? Todos os outros vão acabar aqui na terra, mas o louvor vai continuar. Então aqui é só um ensaio, a perfeição estará na glória. Amém ou não amém, igreja? Amém. O texto bíblico diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Ainda com a Bíblia aberta, fecha apenas os olhos, meio minuto só, vamos falar com Deus Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nesta noite após vários louvores que foram cantados, palavras ministradas. Agora, Senhor, quem sabe alguns já estão cansados, querendo voltar para a sua casa. Alguns estão preocupados com o dia de amanhã, ou como vai terminar este culto. Mas eu quero te pedir, ó Pai, ainda nestes poucos minutos, fale conosco. Aquele, ó Pai, que veio buscar relevo do céu, receba da parte do Senhor. Se porventura houver alguma coisa impedindo, atrapalhando a absorção da tua palavra, que o Senhor possa
jogar por terra, e que nós possamos estar livres para te adorar e para receber ainda tudo que o Senhor tem para entregar para nós. É o que eu te peço e eu agradeço em nome de Jesus. Você pode se assentar adorando ao dono deste culto, desta igreja e da minha e da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre o preço de um chamado. Eu quero falar nesta noite que quem te chamou garante. Foi Ele que te chamou, e se Ele te chamou, Ele te capacita. Glória a Deus. Na escola bíblica dominical, a qual eu amo e a qual eu entreguei a minha vida para Jesus lá na década de 80, eu aprendi uma frase que diz que Deus, Ele capacita os chamados. Amém. Ele capacita. Glória a Deus. Você tem um chamado, porque Deus, Ele vos chamou. E no meio daqueles que Ele chamou, Ele escolheu, E aqueles que Ele escolheu, Ele deu dons. Todos aqui têm dons. Bem, porque a Bíblia diz que o Espírito é o mesmo, mas os dons são inúmeros. Inúmeros. Alguns aqui talvez não sabem ainda, não perguntaram para o Espírito Santo, ou não entenderam ainda qual o dom que Ele te deu, mas Ele colocou dentro de você um dom. E esse dom que também pode ser chamado de talento, Ele deu para eu e você granjearmos enquanto vida nós tivermos. Glória a Deus. E eu costumo dizer que ao longo do processo, ao longo da caminhada, nós vamos desenvolvendo, ou nós vamos entendendo o dom que Deus nos deu. Quando eu ainda era adolescente na obra de Deus, eu ainda não entendia o dom. Eu não sabia, Eu tinha vontade de cantar, eu tinha vontade de pregar, eu tinha vontade de orar, eu tinha vontade de sair pelo mundo como missionário, ir embora para a África, ir embora para a China e para tantos outros lugares. Mas no decorrer do tempo, Deus então Ele foi encaminhando tudo para que eu pudesse chegar até aqui hoje e dizer para você, vale a pena, amém? Dar lugar ao dom que Deus nos deu para granjear. Talvez, olhando para mim mesmo nesta noite, ainda eu venho dizer para mim mesmo que eu ainda estou sendo aperfeiçoado até o dia de Cristo, porque eu ainda não estou pronto. A cada dia eu vou sendo aperfeiçoado, eu vou aprendendo na obra do Senhor a praticar o dom. Amém. Eu digo para você uma coisa, se você ainda não descobriu, tem um segredo para descobrir qual foi o dom. É nunca parar, sabe? É sempre perseverar. Quer alguém acredite no dom que Deus te deu, quer ninguém acredite, a pessoa mais importante que tem que acreditar é você. Porque Deus acredita em você, porque Ele colocou dentro de você um talento, um dom. E um dia, lá no tribunal de Cristo, Ele vai requerer contas do dom que Ele entregou para cada um de nós. E naquele dia, no meio das fileiras, Ele vai nos chamar e entregar o galardão por meio do dom que nós praticamos aqui na terra. E eu tenho certeza que eu vou te ver lá, aleluia. E eu não sei o tamanho, o peso desse galardão, mas eu tenho certeza que vale a pena ser fiel ao Senhor no chamado e no propósito, porque só vão receber o galardão aquele que estiver aqui na terra e granjear o dom e o talento que Deus deu. Glória a Deus. Eu paro para dizer para você nesta noite que o lugar mais rico da terra e que tem tanto talento e dom enterrado chama-se cemitério. Cemitério tem muita gente que gostaria de estar vivo ainda, granjeando os dons e os talentos que Deus deu, mas eles não podem mais, porque os mortos não adoram mais o Senhor. Os mortos, eles não mais granjeiam o talento e o dom, não, porque a Bíblia diz que aos mortos resta o dia do juízo, resta o dia de
Cristo Jesus. Aleluia. Os mortos estão em silêncio, mas nesta noite os vivos ainda fazem barulho de adoradores. Deixa eu ver. Parece que ainda tem vivo na terra que vai fazer barulho de adorador, porque Deus nesta noite procura os adoradores que trouxeram o seu talento para se unir ao talento do irmão que está do teu lado para adorar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os céus estão em festa, porque os anjos estão 24 horas por dia adorando ao Senhor, e eles dizem que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Ele pertence toda honra e toda glória. Glória a Deus. E olhar aqui para essa baixa terra, para a Assembleia de Deus aqui do bairro Flamengo hoje, não podemos estar calados. O mundo quer nos calar, mas nós temos que estar com o coração aberto, em vida a presença do Senhor para o adorarmos, porque Ele nos chamou. Você tem convicção disso, que Deus te chamou? Amém. Ou quem sabe é uma interrogação na tua alma: será se eu realmente me chamar? Às vezes as pessoas ao longo da caminhada apontam para nós e até dizem que nós não temos chamado algum. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E sabe, irmãos, quando é de alguém de longe, a gente até faz vista grossa, a gente nem dá muito crédito. Mas quando é alguém da família, quando é alguém próximo a nós, ai não, mas dói na alma. E aí bate aquela dúvida, a gente vai para o joelho, vai para a vigília, vai para o monte e pergunta para Deus: Deus, será que o Senhor realmente me chamou? Confirma o teu chamado na minha vida. Amém. A Bíblia diz que Deus chamou Gideão e ele fez uma prova, e Deus respondeu por 2 vezes a Gideão: você já fez prova de Deus do seu chamado? Faça prova, aleluia, porque aquele que faz prova, o Senhor o aprova. E é no meio da prova que nós vamos ganhando experiência e capacidade que vem do céu, porque da terra não. Da terra nós estudamos, existem aí os cursos, existem aí os meios, existem aí a mídia, a internet, os livros, os dicionários. Irmãos, tudo isso é importante, a letra é muito importante, mas nós temos que buscar a unção de Deus para o nosso chamado, porque nós temos que crescer na graça e também temos que crescer no conhecimento. São 2 ferramentas que devem andar juntas ao nosso chamado: graça e conhecimento. E eu tenho certeza que o pastor divino e o corpo de obreiros desta igreja, desde o início lá, quando foram orar, e Deus deu então o nome, Deus deu a estrutura, os bancos, os microfones, os aparelhos. Eu lembro do pastor aqui pintando as paredes, colocando fogo, fazendo aqui as preparações para fazer a inauguração da igreja. Mas as almas, as ovelhas, ao longo do tempo, foi o Senhor que foi conduzindo e foi trazendo junto com a sua família. Teve pessoas que passaram por aqui e hoje já não mais estão aqui, outros que chegaram depois e se uniram a esse rebanho, e hoje completam-se 11 anos de vitória. Quando nós olhamos para trás, quem sabe achávamos que não ia chegar nem a 5 anos, não ia chegar nem a 5 anos, mas aonde ficou, pastor, de 25, 6, 7, 8, 9, 10, e agora o 11º. Eu não sei se virão mais 1, 2, 3, 4, quantos anos ainda vão faltar até chegar ao dia de Cristo Jesus. Eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa: se o Senhor chamou, Ele garante, e se Ele garante, Ele colocou frutos para serem colhidos enquanto vida e quando nós tivermos. Eu não sei se é 1, se é 2, se são 10, se são 1000, se são milhares, mas eu só sei de uma coisa: aquele que planta
ou aquele que leva boa semente, é do Evangelho, como diz o salmista, andando e chorando, voltará trazendo que os seus feixes, os seus molhos. Então tenha certeza, você que entrou aqui, amada igreja, o Senhor garante, o Senhor garante, aleluia. Se caminharmos ainda um pouco mais dentro da Bíblia Sagrada, vamos encontrar algumas pessoas que tiveram um grande chamado. Se entrarmos lá no Antigo Testamento, nós poderíamos citar aqui muitos, mas tem um que me chama muito a atenção. O nome dele é Moisés, filho de Joquebede, e um homem por nome de Anão, da tribo de Levi. A Bíblia diz que aquele homem, juntamente com aquela mulher, tiveram um filho. E ao ter aquele filho, havia um decreto, havia um conselho, uma ordem de Faraó, para que todo menino que nascesse do povo hebreu fosse lançado no rio Nilo. Mas lá na eternidade Deus já sabia, Deus tinha um plano, um propósito, assim como Ele tem um plano, um propósito na tua vida. E um plano e um propósito de Deus não pode ser frustrado pelo homem, não. Deus, Ele encontra um meio para realizar o seu plano, não, Ele encontra. E a Bíblia diz, para resumir a história, que Joquebede, então, ela tem aquele filho, cujo qual o seu nome Moisés significa tirado das águas. Por quê? Porque Moisés foi colocado num cesto de junco e colocado no rio Nilo e foi encontrado pela aquela mulher ali, não é? É filha, a princesa ali do Egito, e ela agora cria aquele menino. E aquele menino cresce ali no Egito. E durante 40 anos ele é formado em toda a ciência do Egito. Mas ele não era do Egito. Ele nasceu no Egito, mas ele era hebreu, da descendência de Abraão. Porque o povo hebreu estava ali no Egito durante 430 anos. E agora Deus havia feito um plano de tirar o povo hebreu do meio do Egito. Assim como Ele fez um plano de tirar a igreja deste mundo a qualquer momento. Mas para isso Ele levantou a igreja do Senhor para ser militante aqui na terra, os chamados e escolhidos para pregar o Evangelho no reino. Deus então escolhe Moisés, tirado das águas, e agora ele fica 40 anos. Parece que Deus esqueceu do plano e da promessa. Mas Deus então dá uma sacudida no Egito, e principalmente em Moisés. E para resumir a história, agora ele vai para o deserto, e lá no deserto ele fica mais 40 anos. O que ele faz no deserto? Ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro, e ali ele passa a ter cheiro de ovelha, ele passa a curar as feridas das ovelhas, ele passa, quem sabe ali, a alimentar as ovelhas. E agora, quem sabe, o povo de Israel, os hebreus, que ainda não eram chamados de povo de Israel, mas de hebreus lá no Egito, que estavam orando para que Deus então levantasse um libertador. Deus então ouve o clamor daquele povo mais uma vez, e agora por meio de uma sarça que ardia, mas não se consumia, Moisés ouve uma voz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E agora ali no deserto, pastoreando as ovelhas, houve o chamado na vida de Moisés. Talvez alguém havia dito que Deus havia se esquecido da promessa, mas Deus agora começa a cumprir a promessa na vida daquele homem. E ele então se chega diante daquela sarça, e ele agora ouve a voz de Deus ali no meio da sarça, e ele agora tem um chamado profundo diante do Senhor. E para resumir a história, nesta noite eu abro um parêntese: como é que foi o seu chamado? Como é que foi o meu chamado? O de Moisés foi no deserto, o seu também foi no deserto. O seu também foi numa sarça, foi de madrugada dormindo, foi na rua, foi em casa, foi pela televisão, foi pelo rádio. Como foi o teu chamado? Mas eu tenho certeza, de alguma forma
chamou, Ele te escolheu, Ele te deu um novo nome, Ele colocou em você novas vestes, Ele deu para você, como deu para mim, uma família para congregar, uma igreja, um pastor para te pastorear, Ele deu alguém para te discipular e cuidar de você. Como foi o chamado? Quando eu nasci. Quem te trouxe aqui? O que você faz aqui? O que você tem aqui? Quem te chamou? Eu tenho certeza que ninguém veio obrigado. Ninguém te amarrou pelo pescoço, te trouxe e falou assim: você é obrigado a ficar aqui. Não, eu tenho certeza que todos nós viemos de livre e espontânea vontade. Sabe por quê? Porque somos escravos de ovelha furada. Mesmo que o nosso Senhor nos liberte para nós irmos embora, nós dizemos: não, Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Será que dá para levantar a mão e dar glória nesta noite? Lembra da onde o Senhor te chamou nesta noite? Qual o preço do teu chamado? Irmãos, toda vez que eu prego esse tema, seja falando de Davi, seja falando de Moisés, seja falando de José, seja falando de Paulo, irmãos, o meu coração vibra dentro de mim. Porque eu me lembro, aleluia, eu estava na minha casa lá na década de 80, ainda era um adolescente. Meu pai é alcoólatra, e eu ali com os meus irmãos, a gente dormia cedo lá em casa, não tinha energia elétrica. E lá de casa, a poucos quarteirões da Igreja Assembleia de Deus, ali na rua José Félix Martins, 1517, o irmão Elias Rodrigues chegava cedo e colocava os hinos da harpa da corneta na igreja. E lá em casa, irmãos, eu ouvia aqueles louvores. Irmãos, as lágrimas desciam no canto do meu olho, e parece que alguém estava me chamando. Alguém estava me chamando. Ninguém foi lá em casa pregar para mim a princípio, não, queridos. Mas eram os louvores, aquilo me chamava. Irmão, se eu pudesse, eu ia voando na letra daquelas músicas, os belos hinos e louvores da nossa alma cristã que nunca ficam velhos. Eu ouvia cantar o hino 15, ó, com cego eu andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Irmãos, eu tinha 12 anos de idade. O que é que uma criança de 12 anos de idade entende? De ó, com cego eu andei e perdido, vaguei. Amém, aleluia. Será que alguém que me entende? Amém. Mas aquele som que me chamava, irmãos, passou pouco tempo, aleluia, e alguém bate lá no meu portão, saudosa memória, irmão Custódio, irmã Maria, e pede o meu pai, o moço, deixa eu levar o seu filho para a escola bíblica dominical. E o irmão Custódio passava lá em casa 5 horas da manhã para me levar para a escola bíblica dominical. Irmãos, o pastor, mas a escola dominical começava às 5 e não começava às 7, mas às 5 começava, irmãos, a oração matutina da igreja. Irmão Custódio com o guarda-chuva do lado e a bengalinha do outro lado. Irmão Custódio tinha 84 anos de idade, mas ele não desistiu de mim, irmãos. E desde lá para cá, Deus tem tido misericórdia de mim. Deus salvou a minha vida, salvou meus irmãos, salvou meu pai que era alcoólatra. Para resumir a história, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma família, e agora Deus me deu uma igreja para pastorear. Irmão, só Jesus faz isso. Eu vim lá na roça, eu vim lá do interior de Uberlândia, vim para cá e achava que ia morrer aqui, mas Deus tinha um chamado para mim. Deus tinha uma história para escrever na minha vida, assim como Ele tem na sua, que está aqui, porque eu não sou diferente de você. Somos feitos da mesma matéria, somos feitos de pó, e ao pó vamos nos tornar. Mas Deus pegou o pó, faz dele um vaso de honra para servir na casa do Deus Todo-Poderoso. Que tipo de vaso você é nesta noite? Vaso de honra ou vaso de desonra? Ah, queridos, Deus te chamou, aleluia, e você e eu estamos em um processo. Voltando para Moisés, estava no deserto,
do melhor lugar para Deus nos chamar. É do deserto que Deus forja os melhores soldados. É quando as matas estão vazias. É quando a tua família, ninguém acredita no teu chamado. Você vai abrir igreja. Você nasceu para ficar rico, oh, irmãos. Você vai fazer o quê? Vai ser pastor? Ah, que nada. Deus podia usar o seu irmão que fala muito melhor. Deus podia usar o outro, né? Como da família de Davi, que é mais bonito. Mas Deus escolheu o menor. Glória. Deus tem prazer em escolher o menor. Se você está aqui nesta noite e se sente o menor, é você que Ele vai usar. Abre o teu coração. Acredite. Moisés, escravo do Egito, a príncipe do Egito, libertador do povo de Deus, ali do Egito. Oh, irmãos, a história dele continua. Eu não quero contar a história toda, porque os irmãos conhecem. Eu já estou caminhando para encerrar, mas eu quero dizer para os irmãos que ele passa pelo deserto. Oh, irmãos, e ele com mão forte, com braço estendido, ele não vai sozinho, mas ele leva Arão, ele leva Miriam, seus irmãos, e ele então resgata aquele povo, mais de 600 mil pessoas, ele tira do Egito e leva para as Canaã. Oh, irmãos, ele passa por todo um processo, e ao chegar ali no deserto, agora já com aquele povo, oh, irmãos, Moisés faz algo tão lindo. Ele sobe no monte, ele pega as tábuas, e ele chega lá embaixo e vê aquele povo pecando, e Deus agora diz: Moisés, se você estiver de acordo, nós vamos exterminar esse povo aí, porque esse povo não está com nada, e nós podemos até levantar um outro povo para te acompanhar. Eu faço de você, como eu estou parafraseando, como eu fiz com Abraão. Mas Moisés vai e diz uma das frases mais bonitas do Antigo Testamento. Ele diz: Senhor, não, se o Senhor for acabar com esse povo, então risca também o meu nome do teu livro da vida. Esse é um verdadeiro chamado, irmãos. É por essa frase que Moisés, ele é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Um homem, irmãos, o mais manso que esteve aqui na face da terra. Um homem segundo, irmãos, amigo de Deus como Abraão. Um homem que tem um chamado lindo dentro da Bíblia. Por quê? Porque ele se coloca no mesmo nível do povo que ele foi chamado para pastorear. Essa é a diferença de um líder. Essa é a diferença de um chamado. Ele não se coloca como superior, mas ele se coloca na mesma altura. Irmãos, quantos líderes hoje querem levar o povo a ferro e fogo, irmãos? Quantos líderes hoje querem arrancar não só a lã, mas o couro das ovelhas? Está chegando um tempo, irmãos, em que Deus vai requerer conta desses líderes, e assim como está escrito na palavra de Deus, que Deus vai requerer conta do altar, dos pastores. Mas graças a Deus que eu tenho o privilégio de cooperar ao lado de homens que entregaram a sua vida para a obra do Senhor, e que têm um chamado, não querendo a lã das ovelhas, mas que se doam em prol do ministério da obra do Senhor. É aqui, é no hospital, como várias vezes, é fazendo a obra ali na praça, na vila, no ar livre, no evangelismo, onde for, irmãos. Porque a nossa recompensa vem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero passar por Moisés e finalizar em Jeremias. Ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Jeremias capítulo 1. Deus diz para Jeremias: olha, eu te escolhi. Não fale que você não passa de uma criança, porque aonde eu te mandar você vai, e o que eu colocar na sua boca para falar, você vai falar. Jeremias então agora ele prega para um tempo de muita crise, não diferente dos dias de hoje. Ele prega durante toda a sua vida, e muitos não dão crédito à pregação de Jeremias. Jeremias é um dos pregadores do Antigo Testamento, profeta, que ele prega no tempo anterior ao cativeiro, e ele prega durante o cativeiro babilônico também, contemporâneo de Daniel, de Ezequiel e de outros ali profetas menores. Mas o que me chama a atenção de Jeremias, que ele nunca se ensoberbeceu no seu
chamado. Ele profetizou no fundo de um poço, dentro de uma cisterna, porém a sua profecia nunca caiu por terra. Ele diz na sua profecia: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ele profetiza ainda: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim espírito e vida. Ele apontou o dedo de profeta no nariz de vários reis e de pessoas importantes, e por isso ele pagou um preço muito alto. Você está disposto a cumprir o teu chamado? Quando nós fomos chamados, achamos muitas vezes que vamos ser aplaudidos, achamos que vamos galgar altas posições e as pessoas vão nos aplaudir. Não, queridos. Muitas vezes somos anônimos. Sabe por quê? É a nossa história que vai fazer a diferença. Alguns, quem sabe, se Jesus demora mais uns dias, vão dizer: um dia passou aqui um pastor por nome Edivino, que edificou aqui uma obra, e agora que nós estamos colhendo os frutos que o pastor Divino plantou aqui no bairro Flamengo. Outros vieram antes dele, e ele agora granjeou esses frutos e passou também, e agora chegou um outro tempo. Irmãos, não importa o tempo que passar, o que importa é o legado que nós vamos deixar. Estes homens aqui deixaram um legado: Moisés, Jeremias, e poderia falar de tantos outros. Mas qual é o teu legado nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Qual é o teu legado dentro da tua casa? Sabe qual é o maior campo missionário? A nossa família. Sabe quem menos vai acreditar em nós? Eles também. A nossa própria família. Lembra de Miriam? Se o Senhor usa Moisés, por que não usa nós também? Começou a murmurar no homem de Deus. O que aconteceu? Ficou leprosa. Quantos leprosos muitas vezes tem no nosso meio, porque estão murmurando do chamado daqueles que Deus colocou para liderar o povo. Não sabe as madrugadas de oração, os jejuns, não sabe o sacrifício, as pedradas, calúnia, as dificuldades. Às vezes tira mesmo do bolso recurso para continuar mantendo a obra de pé. Queridos, isso faz parte do processo. Eu não falo isso com dor no coração, e nem falo isso também com angústia, mas falo com alegria, porque nós fazemos o que nós amamos. Hoje alguém me interrogou no trabalho, estava conversando com o senhor, ele disse para mim: tem muito tempo que o senhor é pastor? Eu disse: não, tem pouco tempo. Ele disse assim: o que te levou a ser pastor? Foi a posição? Foi um cargo? Foi fama? Eu digo: não, o que me levou a ser pastor foi fazer a vontade de Deus e fazer também aquilo que eu amo fazer. Pastor é um ofício que nós fazemos 24 horas por dia, sem cansar e sem parar. E o que nos resta nesta noite é entender, sabe o que, queridos? Que quem sabe nem todos foram chamados para serem pastores, nem todos foram chamados para serem diáconos, nem todos foram chamados para ter uma posição, quem sabe, no ministério aqui da terra, mas todos fomos chamados para cumprir o ID do Senhor Jesus. Eu encerro dizendo o seguinte: para cumprir o chamado, tem que passar pelo processo. Pode ser doloroso, mas tem uma recompensa. Concluindo, todo chamado tem uma marca. Qual a tua marca nessa noite? Na vida de Jacó, aleluia, ele foi ferido na coxa para mostrar para a sua descendência que ele lutou com o anjo e prevaleceu. Para Moisés, Deus colocou um cajado na mão, aleluia, e com aquele cajado como chave, ele abriu o mar vermelho. E na minha e na tua vida, qual a marca? Na vida de Paulo, ele diz: entrado no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. As marcas que eu e você podemos trazer nesta noite do cumprimento do chamado. Segundo lugar, todo chamado tem uma confirmação. Eu falei aqui de Gideão. Todo chamado, será se essa noite é noite de Deus confirmar no teu coração o chamado?
Eu não sei para quantos Deus te chamou para pregar. Talvez para um, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ou quem sabe para multidões. Não importa a quantidade. Não, o que importa é a qualidade. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. E por último, todo chamado tem uma escolha. Todo chamado tem uma escolha. Ele que nos escolheu, mas Ele não nos obriga nessa noite a cumprir o chamado. Porque quando nós aceitamos e escolhemos a melhor parte, nós geramos frutos, e o nosso fruto, o que ele faz? Permanece. Amém, glória a Deus. Mostra-me as tuas mãos nesta noite. Amém. Mostra, estende assim para frente. Vamos. Fica de pé com a mão estendida nesta noite, por favor. Eu já estou encerrando. Fica de pé. 11 anos de vitória. 11 anos de caminhada. Aleluia! Mostra-me as tuas mãos nesta noite. Será que existem calos? Oh, aleluia! Coloca o coração na tua mão nesta noite. A obra de Deus, o chamado é feito com o coração. Porque com o coração se crê para o arrependimento. Com a boca se confessa, irmão. Quem sabe alta madrugada eu e você já pensamos em desistir. Já pensamos em parar, já pensamos em olhar para trás, mas nesta noite, ao finalizar essa simples mensagem que você até já conhecia, eu quero orar com você e pedir a Deus: Deus, confirma o chamado dela e dele, renova o chamado no coração e na alma. Quem sabe você tem feito como Jonas, fugindo para Tarsis. Mas nesta noite Deus te chama para Nínive. Eita glória! Quem sabe você fugiu para o deserto, mas Deus nesta noite está te chamando para o propósito, porque faz parte do processo que você está passando. Eu não sei se é uma dúvida, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma tribulação de 10 dias, mas eu tenho certeza que faz parte do processo, porque quando eu prego esta palavra para você, ela tem 2 gumes, e ela corta para lá e corta para cá. Oh, irmãos, este ano já vai fazer 40 anos que eu desci as águas batismais. Ah, irmãos, para ser mais preciso, no dia 15 de julho, e eu olho para trás e digo para os irmãos: parece que foi ontem. Eu não imaginava um dia ser pastor, eu não imaginava um dia estar aqui vos falando esta palavra, mas eu digo para os irmãos, como há 40 anos atrás, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão vazio, eu me sinto tão insignificante. Sabe por quê? Aleluia! Importa que ele cresça e eu diminua. Quem sabe, fecha os olhos, você quer ser apenas uma voz que clama no deserto como João Batista, para ajudar o teu pastor a levar a semente do Evangelho andando e chorando. Nesta noite aqui tem jovens, aqui tem adolescentes, oh meu irmão, aqui tem moças e rapazes. Eu quero te convidar nesta noite a entregar a tua vida à obra missionária. Eu quero te convidar nesta noite a entregar a tua vida. Aleluia, é um chamado do Senhor. Aleluia.
está